Seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa favorito, o programa Bíblia Aberta. Aqui estudamos minuciosamente a Palavra de Deus para retirar para as nossas vidas lições muito importantes, lições espirituais. Estamos a estudar ao longo desta temporada como conhecer as profecias bíblicas. E temos falado de vários temas anteriormente e agora vamos falar sobre quem os fins chegaram. É um tema muito importante e muito interessante que nós vamos aqui abordar hoje. Obrigado por estar desse lado. É sempre um prazer para nós saber que está na Mel, no canal 186, ou então estará certamente na internet, através do YouTube do Novo Tempo Portugal, ou ainda está a ouvir-nos através da Rádio Clube de Sintra e 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o motivo que o traz aqui, o importante é realmente estar connosco. É muito importante aprender as profecias da Bíblia. Acontecimentos sobre os tempos do fim, que Deus revelou aos seus santos profetas, histórias como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, servem de exemplo futuro. E claro, estaremos aqui para estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Tudo isto vamos ver neste episódio. E para isso temos connosco o nosso painel residente da pastora Ana e o pastor Pedro Esteves. Olá. Já é os habituês, todos os programas estão connosco. E agora, para repetir, da semana passada tivemos o pastor António Carvalho e esta semana volta a estar connosco. Obrigado pastor António, que o Senhor o abençoe também e que traga o seu contributo para este painel. E é por si que eu vou começar, António. Vou ler uma passagem bíblica que se encontra em Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 15. E depois então iniciaremos com uma pergunta. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Como é que nós podemos entender, pastor Carvalho, este texto quando a Bíblia, em tantos outros, diz que a volta de Jesus é um momento de alegria? Pois, efetivamente, quando nós lemos este texto, não temos muitas razões, ou nenhumas, para estarmos alegres, não é? Até porque este texto, de alguma forma, é um texto universal na sua abrangência. Embora com um enfoque especial, devo referir este pormenor, um enfoque especial num determinado tipo de população. Reparem que o texto diz... Portanto, abriu-se o sexto selo, houve um grande terremoto, enfim, sinais cósmicos, o sol que se tornou, portanto, escuro, a lua se tornou como sangue, as estrelas do céu caíram, etc. Pronto. Se nós tivéssemos, antes de mais, que situar isto cronologicamente, diríamos que a partir de 1755, com o chamado terremoto de Lisboa, tudo isto sucedeu exatamente na sequência que aqui está. Este tremor de terra é o terremoto de Lisboa? Nós associamos ao terremoto de Lisboa. Isto não quer dizer que não venha a haver outro grande terremoto à face da Terra, que eventualmente seja até mais forte do que aquele que foi o abalo sísmico de 1755. De qualquer forma, esta sequência, como ela está aqui, começando em 1755, ela vai seguir durante o século XIX com todos os outros sinais. Portanto, isto já aconteceu, não vamos agora falar das datas, não é esse o tema, mas já aconteceu e realmente, quando isto aconteceu, ninguém ficou muito contente em termos de população humana com estes acontecimentos. Muito pelo contrário, não é? Sobretudo quando o sol se tornou escuro, a meio do dia, quando a lua estava ensanguentada, as pessoas ficaram, estamos a falar do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos da América, as pessoas ficaram tremendamente preocupadas. 1780 é o que se costuma dizer, seria mais ou menos essa data. A partir daí, a partir de 55, porque abrangeu o século XIX também. Houve vários episódios no século XIX, exatamente nesta sequência. Agora, o versículo 15 fala efetivamente toda a população, mas dá uma ênfase especial aos poderosos. Fala dos reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo o escravo, todo o livre. Portanto, algumas versões até dizem os tribunos, não é? Que eram, portanto, tanto podiam ser militares como responsáveis políticos, dirigentes políticos, sobretudo no Império Romano. Ora, vamos lá ver. Este texto que foi escrito na transição do primeiro para o segundo século é um texto que, na percepção das pessoas da época em que ele foi redigido, deixava uma mensagem muito clara. Ninguém escapa ao juízo divino.
Estes acontecimentos que aqui estão descritos, que aqui estão mencionados profeticamente, obviamente, como ainda acontecer no futuro, são acontecimentos que vão, digamos assim, atingir toda a população da Terra. Embora, pode-se dizer à luz do texto, que o foco principal são os poderosos, são os ricos, são os governantes, são os que têm o poder. Claro que nesta época histórica, estamos a falar de primeiro e segundo século da nossa era, estas pessoas, muitas vezes, eram abusadores, digamos assim, do seu poder, da sua autoridade, da sua riqueza, do seu poderio. Hoje em dia, graças a Deus, há exceções, embora, infelizmente, a nossa época não seja uma exceção a esta realidade que nos vem de há séculos atrás, mas, na verdade, enfim, acontecia assim. Mas é interessante porque se não tivesse cá esta menção dos escravos, podíamos pensar que isto era só para os poderosos. Ai, coitados dos poderosos, coitados dos ricos, porque esses é que vão ser os condenados por Deus. Mas realmente aqui também fala de escravos. Portanto, embora a ênfase não seja tanto aí, mas esta menção aos escravos garante a universalidade, portanto, da mensagem do que aqui está. Todos eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O que é interessante é o que diz o versículo 16, o versículo que vem a seguir. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esta linguagem que eles utilizam é uma linguagem que mostra, evidencia, que eles tinham algum conhecimento. Porque a linguagem que eles usam é uma linguagem religiosa, é uma linguagem cristã. Portanto, diz, caí sobre nós, afastai-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esta linguagem do Cordeiro é uma linguagem cristã, claramente. Portanto, eles tinham conhecimento do que estava a passar. Eles perceberam o que estava a passar. E agora a questão é, mas se eles perceberam, porquê é que eles não estão alegres? Não é? Porquê é que eles não estão alegres? Precisamente, já na semana passada falávamos nisso, precisamente porque pertencem ao grupo daqueles que Deus não pode salvar. Deus quer salvar, Deus gostaria de os salvar, mas não pode, devido às escolhas que eles fizeram. Relembro aquilo que falámos aqui nesta sala, precisamente os 4, na semana passada. Agora, perante isto, estes estão aterrados, mas alguns estão alegres. Quais são aqueles que estão alegres? São os que pertencem ao outro grupo. Relembro, aqueles que pertencem ao povo de Deus, aqueles que tomaram as decisões certas, aqueles que aproveitaram o tempo, as oportunidades, para partirem à descoberta de Deus, para aprofundarem o seu relacionamento com Deus, é esses que Deus pode salvar. Para esses é um momento de alegria. E agora, como é que nós podemos entender isto? Bom, eu creio que não é muito difícil se nós tivermos em consideração que o mesmo acontecimento pode ser uma grande alegria para uns e uma grande tristeza para outros. Não precisamos de ir muito mais longe. Por exemplo, imaginemos a final de um campeonato de futebol. Temos 2 equipas em jogo, forçosamente uma delas vai ter que ganhar, porque é uma final, não pode haver empates, e o mesmo acontecimento que é a vitória de uma equipa vai fazer com que um grupo fique extremamente satisfeito porque pertence à equipa que ganhou, enquanto o outro grupo que pertence à equipa que perdeu vai ficar muito triste com o mesmo acontecimento. Este acontecimento, que é o mais sério de todos, vai ter lugar, está profeticamente anunciado, e vai ser motivo de alegria para aqueles que vão ser salvos, vai ser motivo de grande angústia para aqueles que não poderão ser salvos. Isto relembra a importância, já falávamos disto também a semana passada, recordo isso, a importância de nós fazermos as escolhas certas em relação a Deus durante o tempo de oportunidade que Deus nos dá. E aqui falavas, e muito bem, 1785 foi no fundo esse começo com este tremor de terra, depois vem a questão do Sol e da Lua, e depois no versículo 3 as estrelas caíram do céu, isto está associado a 1833, quando as estrelas caíram nos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma sequência de eventos, e depois vemos aqui a ira do Cordeiro e aquele que está sentado no trono, e depois no versículo 17 tem uma pergunta: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem o poderá subsistir, não é? Nós falámos isso a semana passada também, do grande juízo de Deus, não é? E lá está aquilo que tu dizias, não é? Aí tem estes 2 caminhos, aqueles que estão salvos estão felizes, estão contentes, e aqueles que não estão pedem às pedras para cair sobre eles, não é? Aqui novamente esta dupla, digamos assim, este duplo destino, não é? E isto mostra como realmente decisões sábias ou decisões erradas vão ter consequências completamente opostas. Não é? O final, para uns, será este,
momento, para outros isto será apenas o início da eternidade. Estamos a falar da volta de Jesus, estamos a falar destes temas tão importantes como o tempo profético. Pedro, em Mateus 24 fala-nos aqui de um personagem bíblico. Jesus, é o próprio Jesus que fala neste personagem, e eu vou ler 24, 37 e 38, que diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E no versículo 39 continua: então e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estaremos a viver já estes dias, Pedro, em primeiro lugar. Que lições é que nós podemos tirar destes textos para a nossa vida hoje? É verdade que a pergunta se estaremos já nestes dias sobre os quais Jesus nos advertiu é realmente uma pergunta que nos evoca aqui uma questão temporal. E ainda na primeira pergunta que estava a ser abordada aqui, até tentando analisar algumas datas e acontecimentos, é verdade que as profecias cruzam-se muito com esta dimensão do tempo. Gostava de fazer aqui uma pequena reflexão ou consideração sobre este tema em particular, antes de algumas lições mais específicas que aqui tiramos. Nós temos uma noção de tempo que poderemos retirar da Bíblia e até da reflexão, do conhecimento da língua, particularmente a língua grega tem uma curiosidade nesse aspecto. Existe uma dimensão cronológica do tempo. É por isso que quando nós falamos de acontecimentos, se falarmos do ponto de vista histórico, nós vamos dar uma data. E essa data, obviamente, está associada a uma certa forma de contar o tempo. Esse tempo cronológico, por isso é que é o cronos, é no fundo o tempo que nós usamos, olha, no relógio, para saber se estamos a horas num encontro que marcamos, ou se estamos atrasados, ou se já é hora para fazer alguma coisa. Esse tempo, obviamente, é um tempo muito importante na nossa vida, porque nos permite uma organização e uma gestão do tempo que todos dispomos, não é? Porque no fundo nós não gerimos o tempo, todos temos exatamente o mesmo tempo. O tempo não é um recurso que as pessoas possam usar de uma forma individual, discricionária. O tempo é exatamente igual para todos, precisamente porque é uma coisa matemática. Sempre foi e sempre será. Sempre será. Portanto, todas as pessoas detêm na sua posse o que fazer durante aquele período de tempo que é igual para todos. Portanto, há uma dimensão do tempo que é cronológica, mas há uma dimensão do tempo que não tem a ver com a passagem concreta dos segundos e das horas e dos anos, tem a ver com os acontecimentos, tem a ver, sobretudo, com o significado de cada tempo. Esse tempo é o kairos e ele diz respeito a uma certa oportunidade. É o que está escondido como oportunidade por trás de cada tempo que nós vivemos. As profecias bíblicas têm a curiosidade, se quisermos, ou o interesse de se apresentar em grande parte delas numa espécie de cruzamento entre estes dois tempos. Porque as profecias, por um lado, obviamente que estão conectadas a momentos cronológicos. É o tempo em que estas coisas vão acontecer. Há algumas profecias até que parte do seu código de interpretação fica lá precisamente um tempo designado. Podemos conseguir interpretá-lo, ir à história e dizer quando é que isto aconteceu. Por exemplo, Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs. 2300 tardes e manhãs, e temos outras profecias que têm tempo associado, mas todas as profecias mesmo têm o kairos, que é uma percepção de quando é que é o tempo de estar atento a estas coisas ou a este acontecimento. Que é o momento, é mais um que momento. É o momento. É uma percepção sobre é este o momento ou não. Por isso, eu achei que era interessante fazermos esta análise, não só porque do ponto de vista da interpretação profética é uma questão extremamente importante, mas particularmente para a interpretação de certas profecias é que isto então é capital. E eu creio que esta profecia, porque no fundo é uma profecia de Jesus, é um desses exemplos, porque Jesus vai precisamente fazer uma referência ou um paralelo profético entre dois tempos. E os tempos são essenciais para compreender esse paralelo. Ora, o tempo, qual é o paralelo? Entre os dias anteriores ao dilúvio e a vinda do Filho do Homem. Estes dois tempos cruzam-se, obviamente não na parte cronológica,
Mesmo se nós podemos cronologicamente ir à Bíblia e, por exemplo, em relação ao tempo do fim, nós encontramos o que é o tempo do fim. É um tempo bíblico, que é, aliás, um cruzamento entre Cronos e Kairos, que é um tempo e um momento, a partir do qual nós sabemos que esta terra, o cenário profético, político, envolvente esta terra, vai preparar-se para a vinda de Jesus, e, portanto, é um tempo que é mais curto quando comparado com outros tempos quaisquer na história desta humanidade. Portanto, há uma dimensão que é cronológica. Esse tempo podemos, profeticamente, não quero agora aprofundar isso, porque senão teria que dar uma explicação maior, mas nós podemos dizer que há luz suficiente na Bíblia, na revelação profética, para poder entender quando é que o tempo, cronologicamente, do fim começou a contar. Mas o que este paralelo profético de Noé e o tempo do fim, o tempo antes da volta de Jesus, dão mais ênfase, não é à cronologia, é precisamente aos acontecimentos, a um certo contexto, a um ambiente. Esse tal ambiente que é uma oportunidade para quê? Para tomar decisões. Ora, este paralelo vai até ao limite de fazer o quê? De dizer que se há uma característica que marca o acontecimento do dilúvio, lembremos-nos que o dilúvio destruiu uma percentagem, que nós não conseguimos dizer a percentagem exata, porque não sabemos quantos habitantes haviam, mas grosso modo, uma vez que se salvaram 8 pessoas, poderíamos dizer que destruíram-se 99% das pessoas, se quisermos ser metafóricos, e só 1% é que conheceu a salvação. E, portanto, está aí uma descrição de uma advertência profética que não surtiu o efeito desejado, porque as pessoas não se prepararam. Mais uma vez, aquilo que o António Carvalho estava a dizer, não é? Elas não decidiram entrar na arca e ficaram de fora, portanto, é uma decisão pessoal. Tomaram a sua decisão. Ora, desse ponto de vista, nós percebemos o que então? Que existe um perigo muito grande em ignorar os avisos de Deus. Esta é a primeira grande lição que, no fundo, as profecias e as histórias bíblicas nos apontam, é que há perigo real. E nós temos que entender isto. Ora, dizer, falando de uma história bíblica, de uma profecia que Deus deu, dizer que há perigo, talvez é uma coisa que pode aqui ser mal interpretada e dizer, ok, estão aqui a tentar assustar as pessoas. Ora, o objetivo não é assustar ninguém, porque nós estamos no tempo da salvação. O susto, já o estudámos aqui há pouco, o susto vai acontecer quando já ninguém for advertido, e por isso é que alguns vão dizer às pedras para cair sobre eles. Este não é o tempo de se assustar, é o contrário. Por isso é que estamos no tempo da graça ainda. Este é o tempo de graça, é exatamente isso. Portanto, dizer que há perigo em ignorar os avisos de Deus não é uma forma de ameaçar com a religião e usar a religião aqui, a Bíblia e as profecias, como um instrumento de ataque às pessoas. Pelo contrário. Dizer que há perigo é o mesmo que dizer que estamos perfeitamente a tempo de evitar o perigo. Exatamente, preparem-se. É uma advertência que me diz que há um perigo potencial que pode vir. O que significa que eu vou na estrada, vejo um sinal de perigo, eu não me atiro a correr para fora do carro como se a minha vida fosse ali acabar. O sinal está a dizer-me que eu vou ter aqui um cuidado extra, ou porque a curva é muito perigosa, ou porque aqui aparecem animais, e os sinais estão lá. Eu nem sei bem se... Às vezes há aquele sinal que há animais na estrada, não é? Parece uma espécie ou de uma vaquinha, ou um veado, às vezes e a gente olha para aquilo e diz que a gente sabe que a maior parte das vezes não vai haver ali animal nenhum. Mas pode acontecer. Mas pode haver. Sabe-se que existem animais ali. Portanto, há um conjunto de sinais que apontam para o facto de que algum dia pode haver. Então, um alerta para eu ou reduzir a velocidade, ou ir mais atento. Ora, eu não vou dizer que aquele sinal que está ali é uma ameaça à minha vida. Ou que as autoridades que decidiram por um sinal de perigo querem tirar a liberdade às pessoas. Não. O sinal foi colocado para me ajudar, para me proteger. Por isso, eu afirmar aqui que as profecias, particularmente esta que Jesus está a fazer ao estabelecer este paralelo profético, é precisamente avisar-me do perigo de ignorar os avisos de Deus. E finalmente dizer que esta expressão de Jesus, este paralelo profético, é obviamente um apelo ao sentido de urgência. É aqui que o tempo é extremamente importante. E aqui é sobretudo o Kairos. Ou seja, eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Eu não posso usar aqui o Cronos. Por muito que isso seja tentador, e ao longo da história do cristianismo mesmo, muitas pessoas caíram na armadilha de, em vez de olharem para o Kairos, quer dizer assim,
eu tenho que me preparar ou não? O que é que eu posso fazer para me preparar melhor? Portanto, um sentido de urgência e vigilância. Algumas pessoas caem na armadilha de olhar para o sentido cronológico, dizer, já cá ver se eu consigo descobrir quando é que Jesus vai voltar. Ora, eu não vou saber, mesmo vivendo no tempo do fim, eu não sei exatamente quando Jesus vai voltar, mas eu sei que este é o tempo da preparação, da vigilância, da atenção, do cuidado. Por isso é que Jesus tantas vezes disse, vigiai. Aos discípulos, por exemplo, no último momento com eles, ele disse, vigiai porque não sabeis a hora. E dizia, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele dizia, vigiem agora. E depois no seu discurso, em Mateus 24, ele voltava a dizer isso, vigiai, e aqui era porque não sabeis a hora em que há de vir o Senhor. Então, isto é um apelo permanente, este paralelo profético aqui. Não é medo, é a vigilância, a preparação. Sim, e há outra coisa aqui importante, é que a oportunidade, ou as oportunidades de Deus são imensas. Noé pregou durante 120 anos para que aquelas pessoas pudessem entrar na arca. Não foram 120 dias. Portanto, Noé pregou para que as pessoas pudessem tomar a sua decisão. E as oportunidades ainda hoje surgem. E, agarrando aqui um pouco no Kairos que o Pedro estava a dizer, não é? Em Hebreus 3,15 diz, enquanto se diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Exatamente, esse é o momento. Este é o momento. Se hoje ouvirmos a voz, portanto, não podemos deixar para depois, porque depois a gente não sabe se vai acontecer connosco, não é? Portanto, não sabemos se estamos vivos daqui a pouco. E, portanto, hoje é realmente o tempo da preparação. Não é? Já agora, mesmo que a morte sobrevenha, e no caso dos antediluvianos aconteceu muitos homens e mulheres que morreram antes do dilúvio, isso não significa que Deus não os tenha guardado para os salvar, porque muitos terão aceito até a mensagem do Noé, não é? Sim, só que faleceram mesmo antes do dilúvio. Exato. Portanto, os que chegaram ao dilúvio é que se depararam com esta situação, não é? Em que vem a família do Noé entrar na arca com os animais e eles ficarem de fora. Não é? Sim. E há aqui um paralelo muito interessante, é porque quem fechou a porta foi fechada e depois já não se podia abrir, só Deus a podia abrir, não é? Assim que nós falamos também aqui em Mateus, tem aqui que as virgens entraram e fechou-se a porta, não é? Esta porta da graça, e portanto também não somos nós que fechamos a porta ou que abrimos a porta, não é? E portanto, enquanto temos graça, o Pedro dizia, não é? Estamos no tempo da graça, enquanto temos graça temos que tomar essa nossa decisão. É por isso que o tempo da graça também se chama o tempo da oportunidade, não é? É o tempo da oportunidade. Muito bem, Ana. 2 de Pedro 2,6 diz, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem ou vivessem impiamente. Portanto, falámos de Noé, e agora vamos falar um pouco de Sodoma e Gomorra e vamos aqui entrar a Sodoma e Gomorra nesta equação. Como é que nós podemos interpretar estes acontecimentos que aconteceram com Sodoma e Gomorra, com este Deus maravilhoso e misericordioso que temos, não é? Eu acho que, para começar, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Nós percebemos que eram povos que viviam sem Deus. E nós podemos passar isso para uma ideia e uma visibilidade plena daquilo que é o grande conflito. Nós temos Deus de um lado e olhamos para Sodoma e Gomorra e vamos ver o outro lado. O que significa viver sem Deus. E estas cidades estavam plenamente nessa vivência. E é interessante, antes de mais, entendermos que Deus não age arbitrariamente para com Sodoma e Gomorra. Da mesma forma que não agiu dessa forma para com os antediluvianos. O pastor falou há pouco dos 120 anos de Noé. Não foi da noite para o dia. E nós também acreditamos pela história, porque Sodoma e Gomorra não foram cidades criadas do dia para a noite e que se extinguiram do dia para a noite no sentido temporal, cronológico, ali criaram e deixaram de existir. Eram cidades, e nós percebemos isso pela história, que tiveram a sua hegemonia e o seu crescimento ao longo do tempo. Tudo isto para dizer que Deus intervém na história sempre que há uma necessidade e não há outra hipótese já.
É interessante porque quando a raça humana atinge um ponto irreversível em que coloca em causa a própria extinção do ser humano e em que coloca em causa a própria destruição daquilo que Deus criou de tão belo que somos cada um de nós, Deus intervém na história. Nós vimos isso com Noé, a maldade estava a chegar a um ponto tal que Deus teve que intervir na história. Olhamos para Sodoma e Gomorra e a narrativa continua igual. São duas cidades que a sua população chega a um ponto em que, se continuassem, ia ser uma ameaça não só para os justos, mas para o próprio plano da redenção, que poderia ver-se condicionado e deixar de existir com a propagação do mal até certo ponto. É interessante porque o próprio Jesus, da mesma forma que falou de Noé, vai utilizar o exemplo de Sodoma e Gomorra para falar daquilo que é o tempo do fim. Mas nós entramos aqui e muitas pessoas se interrogam, que é, como é que, lá está a pergunta, um Deus de amor, um Deus que é justo, que é misericordioso, que é compassivo, como é que ele destrói duas cidades e como é que fica assim? Mas é interessante percebermos e lermos e entendermos que Deus não destrói antes de dar a oportunidade de arrependimento. Isto é um ponto fulcral da nossa existência como humanidade. Deus não faz algo que condena a humanidade sem antes ter dado a possibilidade de arrependimento a nós. Onde é que nós vemos isso? Gênesis 18. Mas antes de Gênesis 18, com a conversa em que três homens visitam Abraão e Abraão está a conversar e um deles fica, e nós entendemos que esse é Jesus, que fica a conversar com Abraão, e começa ali um diálogo de e se houvessem 50 justos, e depois vai baixando. Mas é interessante que antes disso, onde é que nós vemos o próprio Deus a atuar para a redenção de Sodoma e Gomorra? Quando Ló e a sua família vai para aquele lugar. Sim, e há um contraste aí, Ana, desculpa falar isto, há um contraste aí entre Nínive, que foi enviado Jonas para Nínive e que era uma cidade ímpia, mas que se arrependeu e se converteu. Sem dúvida. E do outro lado temos Sodoma e Gomorra, em que Ló e a sua família foi para ali, mas não se arrependeram. Mas não. E é que a maldade cresceu ainda mais, ao ponto de aqueles dois visitantes que partiram para Sodoma serem alvos de atos absurdos por parte, ou tentativa de atos absurdos por parte dos habitantes de Sodoma. Então nós percebemos que a destruição veio porque as cidades não as cidades materiais, mas as pessoas que lá viviam não quiseram dar ouvidos nem se arrependeram enquanto foi possível. Depois também vemos que a destruição acaba por ser até um ato de misericórdia. E às vezes isto é um pouco esta frase é um pouco controversa, mas dentro da maldade, dentro daquilo que era a maldade de Sodoma e Gomorra e o ponto tão extremo a que estes habitantes chegaram, nós percebemos que se a continuação desta maldade, ou a propagação desta maldade continuasse, que chegaríamos a um limite em que possivelmente contaminaria, entre aspas, não entre aspas, mas pronto, é uma palavra forte, mas contaminaria e influenciaria todas as pessoas. Contagiaria todas as pessoas. Então, permitir que o pecado se alastrasse seria um ato mais cruel do que a própria destruição, porque iria prejudicar as próximas gerações e o próprio plano que Deus tinha para este mundo. Ao intervir, Deus não só protege os justos, mas Deus protegeu todos aqueles que quiseram ser protegidos por Ele. E impediu que o mal se tornasse algo irreversível. Um outro ponto que gostaria também de comentar é que antes da destruição Deus resgatou a Ló e a sua família. E isto vai ao encontro àquilo que acabei de dizer, no sentido que antes da destruição aqueles que realmente quiseram ser salvos por Deus foram salvos. O caso da mulher de Ló é um perfeito exemplo daqueles que também não quiseram ou não estavam plenamente confiantes no ato de misericórdia, redenção e de salvação que Deus estava a dar. O mesmo acontece para nós hoje no tempo
nos tempos em que vivemos. Apocalipse 3:10. Se nós quisermos realmente dar ouvidos, se nós quisermos realmente estar com Deus, nós também iremos usufruir da salvação que Deus tem para nos dar. O objetivo final de Deus, e para terminar, é a restauração total do ser humano, do planeta, de todo o universo, àquilo que Deus cria no início. Então nós percebemos que a misericórdia de Deus não é conivente com o pecado. Ou seja, Deus age para erradicar também o pecado e restaurar a harmonia no universo. E nós percebemos isso com a história de Sodoma e Gomorra. Então, a destruição não é algo que vá contra aquilo que Deus é, a destruição destas cidades, mas até mostra aquilo que Deus é, mostra a sua justiça, mostra o tempo de graça que Deus dá a cada um, a cada ser humano, a cada habitante, a cada cidade, e mostra também a questão de que há esperança para todos aqueles que ouvem a voz de Deus e aceitam o seu chamado. Vamos continuar a falar deste tema tão importante, vamos continuar a falar também Sodoma e Gomorra. António, eu vou ler um texto de Gênesis 18, que fala um pouquinho sobre esta questão de Sodoma e Gomorra, e depois virei com uma pergunta. Gênesis 18, 22 a 24, diz o seguinte: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? António, Abraão vai descendo, não é? Como há pouco a Ana falou, de 50, vai perguntar se há 10 pessoas, não é? Se 10 pessoas estiverem ali, Deus destruiria aquela cidade. O que é que nós podemos aprender do caráter de Deus com esta conversa, este diálogo? Essa é uma grande pergunta. Eu acho que há várias coisas que nós podemos aprender deste episódio em particular, acerca de Deus, acerca dos homens, acerca das cidades, que há pouco a pastora Ana estava a referir, acerca do próprio Abraão e do que ele está a fazer. Enfim, há uma riqueza enorme neste episódio, e sobre vários aspectos. Mas em relação à tua pergunta em concreto, a sensação que nós temos quando lemos este texto na Bíblia é que, de alguma forma, parece que o patriarca Abraão está a amaciar o coração de Deus. Deus diz-lhe: eu vou destruir aquela cidade, portanto o clamor, o que lá se passa é de tal forma grave que eu vou acabar com aquilo. E o Abraão começa a interceder. Mas irás tu, por acaso, destruir o justo com o ímpio? Enfim, a cidade é ímpia, estou de acordo, mas não haverá lá alguns justos que serão eles também destruídos? Parece realmente que Abraão está a tentar negociar com Deus uma solução pacífica, pelo menos para os justos. O que é interessante é que nesta abordagem que o Abraão faz a Deus, o Abraão vai descobrir a grande magnificência de Deus, a grande misericórdia de Deus. E nós sabemos que na cultura bíblica há muitos símbolos, e os números também são simbólicos. O facto de finalmente chegar a 10 e dizer: então e se forem só 10? E Deus ainda dizer: bom, se houver 10, eu vou para a cidade. Mas nem a 10 havia. Sim, nem 10, numa cidade inteira. O seu sobrinho Ló estava lá, e ele pensou nele, certamente, na sua família. Mas antes de chegarmos aí, o 10, simbolicamente, é o mínimo na Bíblia. Portanto, na cidade nem o mínimo havia. Agora é verdade, estava lá o sobrinho do Abraão, o Ló, não era propriamente ímpio à escala dos habitantes de Sodoma e de Gomorra, as célebres cidades do Vale do Jordão, onde atualmente se situa o Mar Morto, ou o Mar Salgado, como alguns lhe chamam, e Deus tem em conta isso. Deus tem isso em conta. Deus vai destruir a cidade, mas Deus vai providenciar para que o Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas saiam de lá ilesas. E esta é uma boa imagem daquilo que Deus quer fazer com o mundo. Quando nas profecias, nós temos estado a estudar as profecias, não é? Nos dizem que um dia Deus vai pôr um ponto final no problema do mundo. Deus não vai destruir o ímpio juntamente com o justo. Deus
providenciou para que os justos tenham uma escapatória, aquilo que nós chamamos em linguagem religiosa o plano da salvação, para salvar aqueles que ele pode salvar e destruindo aqueles que ele não pode salvar. Pelas escolhas, voltamos ao tema das escolhas, não é? Pelas escolhas que eles fizeram. E realmente aquilo que se passava em Sodoma e Gomorra, sabem, eu estou-me a lembrar de uma pregação que eu ouvi na cidade de Genebra, na Suíça, há uns bons anos atrás, pelo grande evangelista Billy Graham. Houve uma noite em que ele falou de Sodoma e Gomorra. E ele teve uma frase que eu não esqueci nunca. Aquela frase ficou-me na cabeça. Ele disse que o mundo está a degradar-se, a corromper-se de tal maneira, isto, por outras palavras, foi o que ele disse, e aqui é mais ou menos textual aquilo que ele disse. Que ele disse a dado momento: se Deus permitir que este mundo continue na direção em que está, ao ritmo que está, um dia Deus terá que pedir desculpa à Sodoma e a Gomorra por os ter destruído. Como quem diz, não é possível que este Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, sendo um Deus justo, permita que o mundo continue na direção em que está a seguir. E quando nós vemos a maldade do mundo, quando nós vemos que muito do que se passava em Sodoma e Gomorra se está a passar nos nossos dias, se calhar perto das nossas casas, nós percebemos que, efetivamente, Deus está a ser posto à prova. Agora, reparem numa coisa. Muitas vezes o ser humano não leva Deus a sério. Deus, ele está lá no céu, eu estou na terra. Isto para aqueles que ainda acreditam nele, porque muitos nem acreditam que Deus existe, não é? Outros sabem o que Deus quer, mas simplesmente fazem o contrário. Não levam Deus a sério. Mas há uma coisa que este episódio mostra. É que Deus leva o ser humano a sério. E leva-o tão a sério que o texto diz que ele está atento àquilo que se passa no mundo. Ele estava atento àquilo que se passava em Sodoma e Gomorra. E chegou a um ponto que Deus não permitiu mais que isso acontecesse. Que isso continuasse. E Deus pôs fim à cidade. Tirou de lá o Ló e a sua família, mas pôs fim à cidade. Agora, o que é curioso é que o mal, e falavas disso há instantes, o mal é tão contagiante, que o mal afetou a mulher do Ló, tanto que se virou para trás e ficou em estátua de sal, não é? E o mal afetou as duas filhas do Ló, que fizeram aquilo que o relato bíblico diz, não é? Que deram origem a dois povos que se tornaram povos inimigos do povo hebreu, do povo de Israel. Não é? Portanto, isto mostra como o mal realmente corrompe. E é por isso que Deus tem que intervir, porque o mal estraga. O mal não se limita a ficar circunscrito. Por isso a Bíblia também o compara ao fermento, não é? O fermento, um bocadinho de fermento, influencia a massa toda, não é? O mal também é assim. O mal, se não for devidamente tratado, estancado, resolvido, até diria, não é? Por ser mais radical, porque é isso que Deus vai fazer, é resolvê-lo, finalmente. Se não fosse assim, o mal corromperia tudo à face da terra. Sim. Eu sobre esta história, que gosto muito desta história, porque eu acho que tem muitas lições para nós. Esta história, podia ficar aqui toda a tarde a falar sobre ela, mas em primeiro lugar só a escolha de Ló. Nós estamos a falar das escolhas, não é? Ló escolheu ir para ali. Quando Abraão lhe disse: se tu fores para baixo, se tu fores para a Campina do Jordão, eu vou para a montanha, ou vice-versa. Não é? Ele diz que olhou para as campinas, olhou para aquele vale verdejante e quis ir para ali. Mas ele não foi logo para lá, ele ficou ao lado. Mas depois foi-se aproximando de Sodoma e Gomorra. E interessante aqui é que no versículo 12, e por isso é que eu digo há pouco falei de Abraão, falando dos 10, porque Ló tinha genros, filhos, filhas, provavelmente o conjunto deles seriam esses. Até netos, eventualmente. Até netos. E Abraão estava a pensar nisso. E agora reparem o seguinte: Deus disse, no versículo 12, Jesus quando falava com Abraão, e disse: então disseram aqueles homens a Ló, está a falar dos anjos, não é? Tens a mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nesta cidade, tira-os deste lugar. Mas quando Ló foi falar com os seus genros, eles zombaram dele. Interessante, eles zombaram dele. E também diz, no versículo 15, que os anjos tiveram que apertar com Ló para ele sair de Sodoma. E a um dado momento,
os anjos tiveram que tirá-los pela mão para eles saírem. Isto prova que o coração deles tinha um pedacinho de Sodoma. E os anjos quase que os obrigaram a sair dali de Sodoma. De tal maneira que a mulher virou-se para trás e ficou transformada em estátua de sal, não é? Isto prova que o pecado, ele tem influência sobre as pessoas. É? E se nós nos deixarmos influenciar pelo pecado, até os justos podem ser influenciados e tentados pelo mal. Então, portanto, a ideia de Deus poder preservar aquela cidade, não é? Ou aqueles habitantes, foi para que não se alastrasse a todos os outros, porque senão o mundo inteiro tornar-se-ia Sodoma e Gomorra. Isto aconteceu com o dilúvio e aconteceu aqui também, não é? Se me permites, o pecado está adaptado à raça humana. Portanto, é isso que a Bíblia nos diz, não é? O pecado adaptou-se à raça humana e é tremendamente eficaz com o ser humano. E o ser humano, para se libertar da influência do mal, só tem uma hipótese, que é com a ajuda de Deus. Claro. Sem a ajuda de Deus não o consegue fazer, porque o mal está tremendamente adaptado e forte, eficaz, para influenciar o ser humano, para contaminar o ser humano. É verdade, é verdade. E realmente, voltamos à questão da escolha. Esta é a questão central em tudo isto, não é? Logo quando escolhe as cidades da planície do Vale do Jordão, escolhe a vida fácil. Ele tinha rebanhos, não é? Aliás, essa é a questão que vai fazer com que ele se separe do seu tio, a questão dos rebanhos, não é? E ele olha para aquele vale e diz, ali os rebanhos têm pasto, ali que as coisas vão ser muito fáceis. Era bom para os olhos, não é? Era ótimo. E, portanto, ele vai para lá, escolhe a vida fácil, enquanto o tio vai para a montanha, exatamente para o lado oposto. Só que o que vai acontecer, mais uma vez, a tal questão da causa e efeito, das consequências das escolhas, das decisões que se toma, é que Abraão, indo para a montanha, tendo uma vida mais difícil, porque na montanha não se alimenta os rebanhos com a facilidade que se alimenta num vale luxuriante, como era o vale do Jordão, ali naquela zona, o que é que vai acontecer? É que Abraão vai se aproximar mais de Deus, ao ponto de que Deus vem visitá-lo. Pessoalmente com 2 anjos. Claro. Enquanto que o sobrinho, aproximando-se da cidade da vida fácil, faz a escolha errada. Claro. Porque acaba por ser influenciado pelo contexto contaminante em que ele está inserido. Claro. E isso vai afetar toda a sua família. E leva os meus olhos para os montes, não me virá o socorro, não é? Foi o que Abraão fez, levou os olhos para os montes e foi em busca do Senhor. Ana, Romanos 14:10 diz: mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Apocalipse 12:4 diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe entregasse o filho. Poderão estes textos, Ana, revelar-nos alguma coisa essencial da salvação? Tens ali 5 minutos. Sucintamente revelam muita coisa da nossa salvação. Primeiro, é interessante porque Paulo está a fazer uma crítica à questão do juízo de valor que nós fazemos uns aos outros. E ele vai pegar nisso e vai associar meus amigos, esqueçam isso, porque todos vamos comparecer diante de Deus na questão do juízo. Isto, nós devemos de olhar para este texto e primeiro entender a necessidade que nós temos de viver em conformidade de acordo com aquilo que o Tribunal de Deus espera que cada réu que lá aparece tenha em sua defesa. E cada ser humano o que é que tem em sua defesa? Aqueles que aceitam Jesus. Então, quando vamos ao Tribunal de Deus, um réu está tranquilo porque tem Cristo diante dele. E Cristo, como nós já temos vindo a falar até noutros episódios, Jesus é o advogado, é o juiz. Então nós temos ali o papel, está facilitado. Não há medo. Mas isto traz-nos a nós um foco de não nos preocupemos tanto com a vida do outro, no sentido de apontar dedos e de criticar, mas olhamos para o outro com um amor como Deus olha para nós e tentamos ajudar, amparar, etc. E até fomentar no outro um relacionamento com Deus como o que nós vivemos. Isso é o mais bonito neste relacionamento com o outro. Outro ponto interessante, agora indo para a questão do Apocalipse, porque nós já falámos até bastante da questão do juízo e etc. de Deus no episódio passado, então convido até os que nos estão a ouvirem de novo o episódio passado, porque vão lá buscar esta questão do juízo, porque quando nós olhamos para Apocalipse 12, como o pastor acabou de ler, nós vamos perceber esta realidade que todo o ser humano vive, que é o grande conflito. Estamos todos. Não há um que esteja ilibado
da realidade presente no planeta. Então nós percebemos que Satanás luta para enganar e afastar o ser humano de Deus. Nós percebemos ao mesmo tempo que ele conseguiu, ele não só lutou para o ser humano posterior, mas antes disso já tinha tentado com os anjos, as estrelas do céu, que nós simbolicamente sabemos que se está a referir aos anjos, e percebemos que ele conseguiu enganar uma terça parte. Ou seja, não foi 1 ou 2, foram muitos. E nós vemos que esse conflito que começou no céu veio para a terra, e Satanás faz a mesma coisa com a igreja, o povo de Deus, e que Jesus foi perseguido e o povo de Deus é perseguido por ele desde sempre, e até que Jesus venha isso vai acontecer. Mas isto mostra-nos também que Cristo já conquistou a vitória. E se nós continuássemos a ler o capítulo 12 de Apocalipse, 13, 14 e por aí fora, todo este livro lindíssimo que é o de Apocalipse, nós percebemos que o grande vencedor desta luta entre o bem e o mal, ou melhor, desta luta entre o mal e o bem, porque quem está a lutar é Satanás, porque Deus está seguro daquilo que ele é Cristo que vence. E por fim, para terminar estes 5 minutos, a nossa salvação depende unicamente de Jesus, do nosso aceitar a Cristo. E como consequência, causa e efeito, a nossa fidelidade. Nós aceitamos Jesus, como consequência nós queremos ser fiéis a Ele. Nós queremos andar com Ele, nós queremos viver uma vida com Ele. E isso vai produzir em nós permanecer firmes na fé, rejeitar o engano de Satanás e confiar na obra que Jesus faz por nós, em nós e através de nós. É isso, é excelente que Deus nos ajude a colocar em prática estes ensinamentos. Pedro, para terminarmos, falar de Daniel 7. Daniel 7 é um livro extraordinário, é um capítulo fantástico, não temos tempo de o abordar na sua essência. Certamente quem precisar ou quem quiser aprofundar poderá telefonar para nós e nós temos todo o gosto em ajudar. Mas aqui Daniel 7 dá-nos um vislumbre sobre o julgamento do pré-advento, ou seja, que acontece logo antes da segunda volta de Jesus. Podemos perceber neste facto e neste texto qual é que é o foco principal do julgamento e no plano da salvação? Sim, podemos perceber claramente. A resposta mais curta a essa pergunta é que o foco do julgamento é a salvação. E isso coloca um contexto e dá-nos uma visão sobre o caráter de Deus e a natureza do julgamento, que é muito importante para nós. Podemos ler aqui alguns versículos do capítulo 7 para pelo menos, talvez, deixar mais o texto falar propriamente do que eu. Para aqueles que não o conhecem, talvez isso possa ser agora aqui, em alguns minutos, interessante. Os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: na visão que foi mostrada a Daniel, ele diz que continua olhando, foram postos tronos e um ancião de dias sentou-se. Depois descreve como é que era esse ancião de dias, as características, o cabelo como lampura, o fogo no trono. Depois a parte final do versículo 10 diz que havia milhares de milhares e milhões de milhões que o serviam e que estavam diante dele. E então finalmente vem essa declaração: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então nós percebemos por esta descrição da visão que o trono aqui representa precisamente esse lugar, porque é também a função de Deus e do seu trono, que é um lugar de juízo, de julgamento, porque Deus vai manifestar essa autoridade, a capacidade de julgar, que se vê, que depois se confirma quando diz que os livros foram abertos. Portanto, há aqui uma cena que aponta para essa ideia. Depois o versículo 13 vai falar de que veio o Filho do Homem. Uma referência claríssima a Jesus, precisamente. É por isso que nós podemos dizer que este texto aponta no sentido de haver um juízo especial, único, com uma intenção particular, porque estes livros foram abertos, mas na sequência de cenas proféticas que o capítulo 7 nos apresenta, vai nos dizer o que é que vem a seguir. Ora, nós chegamos ao versículo 22, que vai dizer o seguinte: então o ancião de dias veio e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o início da visão, e quando é visto esse trono, esse juízo que se abre e os livros que se abrem, nós percebemos que o sentido ou o momento em que isto acontece é para preparar este tempo em que os santos vão possuir o reino.
Por isso é que percebemos que este juízo, muitas vezes chamado pré-advento ou investigativo, é um juízo que o que está em causa não é condenar os ímpios. Porquê é que sabemos isso? Porque a condenação dos ímpios não é o que acontece imediatamente a seguir a este momento. Os ímpios, nós sabemos biblicamente que só vão ter o seu veredito quando? No juízo final, assim designado. Não é neste momento. Por isso, aqui o que é que está em causa? Numa expressão, num termo um pouco teológico, às vezes dizemos vindicar os justos. Portanto, podíamos dizer que é a primeira fase do juízo. Esta primeira fase do julgamento tem como propósito e objetivo confirmar os que estão aptos para o reino de Deus. Por isso é que Apocalipse dizia que a certa altura quem é injusto faça injustiça, quem está sujo, suje-se, e quem está santo seja santificado, quem está limpo continua a limpar-se, não é? Ou seja, essas decisões são tomadas, então Jesus vem. E nesse sentido o juiz aponta-nos nesta direção em que quando chegamos ao final do capítulo, versículo 27, vai dizer o quê? Que o reino, o domínio e a majestade estão debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno. Então percebemos que o reino de Deus vai estabelecer-se de forma eterna. Logo, o juízo que está a acontecer agora é uma magnífica notícia. Porque o que ele está a fazer é a preparar todas as coisas para que a salvação de Deus seja confirmada. Então Deus não apenas está no controle da história, que nós sabemos isso, mas o juízo que neste momento está a acontecer lá no santuário celestial é um juízo para salvação. Ora, isto tem que ser para nós motivo de glória, motivo de antecipação, motivo de esperança, não de medo ou receio. Porque Jesus está a fazer tudo precisamente para nos buscar. É isso. Este juízo, que é muito importante, não é? Diz a Bíblia, quando falamos daquela grande parábola das bodas, não é? Em que há alguém que vai ali ver se as pessoas estão vestidas com os trajes nupciais e vê que há ali alguém que não está vestido e fecha-se a porta, não é? Esta porta que nós falamos que é a porta da graça. E, portanto, este pré-advento antes da volta de Jesus, este juízo investigativo que está a ser feito hoje no céu, no santuário celestial, ele quer que nós possamos abrir o nosso coração e receber Jesus como nosso Salvador, não é? E, portanto, a porta da graça ainda está aberta, não é? E se a porta da graça ainda está aberta, ainda há solução, ainda há esperança para todos nós. Nós aqui os quatro, e também você que está desse lado, a esperança é sua e certamente Deus está de braços abertos para o receber. Eu gostaria de ler aqui um versículo antes de terminarmos, o versículo que se encontra, já o li há pouco, mas vou frisá-lo novamente, em Hebreus capítulo 3, verso 15, que diz: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este é um texto que nos mostra a importância de nós abrirmos o nosso coração a Jesus. É um texto que diz que a oportunidade ainda está hoje para cada um de nós, a porta ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta e, portanto, há esperança para cada um. E finalizo com um texto que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Capítulo 3, vou deixar este capítulo para si, é um capítulo maravilhoso, capítulo 3, verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é a voz de Jesus para si. Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida, quer entrar na vida da sua família, quer fazer parte do seu lar. Abra a porta da sua casa para Jesus, porque Ele quer estar consigo e viver este relacionamento consigo. Para isso, pode telefonar para nós ou enviar uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, ou para receber esta revista gratuitamente, ou para deixar alguma sugestão, ou até para pedir estudos bíblicos presenciais sobre estes temas proféticos tão importantes para a sua vida. Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que Deus nos dá a cada dia, a cada momento, e nós não o podemos perder. Que o Senhor o abençoe. Uma feliz semana para si e para a sua família. E não se esqueça, enquanto espera que a sua Bíblia possa estar sempre aberta no seu coração, e, acima de tudo, que nunca se esqueça que Jesus, Ele quer abrir os braços para o receber. Que Deus o abençoe.